Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Você já se perguntou por que existem 4 livros contando a história de Jesus, os 4 evangelhos? Seria somente por causa de sua importância? Não é bem assim. Qual seria então o propósito disso? Apresentar Jesus ao mundo. A maior parte do ministério de Jesus foi na região da Galileia, onde havia pessoas de diversas nacionalidades, não apenas judeus. Inclusive era chamada de Galileia dos Gentios, ou os não-judeus. Aliás, a própria base de Jesus foi a cidade de Cafarnaum, na região da Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Cafarnaum era uma importante cidade de entreposto comercial, alfandegário, onde as mercadorias deveriam pagar imposto ao passar por lá. Então havia ali pessoas de muitas nacionalidades. Vejam alguns exemplos. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindos da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Decápolis era uma região com algumas cidades onde moravam principalmente gregos. E o outro lado do Jordão seria onde hoje se localiza a Jordânia. Também aqui temos indicações de gentios ou não-judeus que o seguiam. Jesus desceu com eles, seus 12 discípulos ou os apóstolos, e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Tiro e Sidom eram importantes cidades fenícias. Além do mais, na grande comissão, Jesus envia seus discípulos para pregar às nações. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sendo assim, os 4 evangelhos são originalmente 4 livros destinados a públicos diferentes, para que cada um entenda as características de Jesus a partir de sua cultura. Diversos teólogos afirmam também que se referem aos 4 seres viventes do Apocalipse, que retratariam as 4 faces ou características de Jesus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Esses 4 seres viventes representariam os 4 evangelhos, e curiosamente retratados na mesma ordem. O leão seria Jesus retratado em Mateus, o boi sua característica em Marcos, o homem perfeito em Lucas e a águia em voo em João. Então vou entrar agora em cada evangelho para explicitar melhor esses detalhes. Mateus escreveu para os judeus. Seu objetivo era mostrar que Jesus era o rei que viria, o filho de Davi, o Messias esperado. Começa com a genealogia de Jesus a partir de Abraão. As genealogias eram muito importantes para os judeus. E se inicia com Abraão porque ele é o pai dos judeus. E é tão importante essa linhagem genealógica e suas conexões que o texto termina desta forma. Assim, houve ao todo 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo, que significa ungido em grego, o mesmo que Messias em hebraico. Mateus também é o livro com mais citações de profecias do Antigo Testamento, porque eram muito importantes para os judeus. Inicialmente, fala da profecia do seu nascimento de uma virgem, e lhe chamariam Emanuel, que significa Deus conosco. Depois escreve sobre a profecia de seu nascimento em Belém, que ele iria para o Egito, quando sua família fugiu do rei Herodes, que ele moraria na terra de Zebulon e de Naftali, e muitas outras profecias. E assim Mateus mostra em seu livro que Jesus cumpre tudo o que foi profetizado sobre ele.
E assim Jesus, visto como rei, teria como simbologia a figura do leão, o rei da selva e dos animais. Já o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Seu propósito era mostrar o poder de Cristo, sua força. Os romanos não se interessavam pelas genealogias ou escrituras dos judeus. Quando ele usa termos em aramaico, ele traduz para os seus leitores. Também faz menos referências ao Antigo Testamento e coloca menos fatos que interessariam mais aos judeus, como críticas a fariseus e saduceus. Assim, esse livro destaca mais curas milagrosas que nenhum deus romano faria. Marcos enfatiza muito expressões que mostram curas ou ações imediatas, como imediatamente ou e logo foi curado, para mostrar o poder de Jesus. Essas expressões aparecem mais de 40 vezes no livro de Marcos. Temos aqui alguns exemplos. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E muitas outras. Fala também de ressurreição, porque o imperador romano César morreu, mas não ressuscitou. Jesus foi então retratado como o servo superpoderoso que agiu neste mundo, tendo vindo como um servo humilde, mas também poderoso. E sua figura, dentre os 4 seres viventes, seria a do boi, sendo obediente e tendo muita força. Lucas, porém, foi escrito para os gregos. Tinha o objetivo de mostrar Jesus como o homem perfeito. Os gregos se importavam mais com as características do ser humano, sua beleza, sua perfeição. Ele fala da ressurreição e da ascensão, e que Jesus tinha uma grande empatia para com os homens. Também é um livro que traz mais detalhes a respeito de curas, porque ele era médico. Lucas escreve como um historiador meticuloso, apresentando relatos ordenados dos acontecimentos da vida de Jesus. E apresenta mais detalhes que ajudam a formar o panorama histórico dos acontecimentos. Vejam, por exemplo, o cenário do nascimento de João Batista. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Também possui mais amplo relato do nascimento de Jesus, começando assim. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Deu para entender sua precisão histórica? Além desses anúncios dos nascimentos de João Batista e de Jesus, dentre os 4 evangelhos, só ele retrata a visita de pastores a Jesus, sua circuncisão e sua apresentação no templo aos 8 anos de idade. E também apresenta alguns elementos sobre a infância de Jesus, não presentes nos outros evangelhos. Mas ele chama a atenção por apresentar Jesus como o grande médico que ajuda os necessitados. Jesus lhes respondeu aos fariseus e mestres da lei: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus lhe disse a Zaqueu: houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Assim, sua figura em relação aos 4 seres viventes não poderia ser outra a não ser a do homem. Por fim, o Evangelho de João é um pouco diferente dos demais. É o mais teológico, mais espiritual. É destinado aos novos crentes. Sua ênfase é mostrar Jesus como o Filho de Deus e o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Começa assim com um paralelo da criação mostrada em Gênesis. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. E estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A palavra, ou verbo em outra versão, foi o Criador de todas as coisas. E segue com mais ensinamentos do que narrativas, como mostrado a seguir. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio ao céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. E tem também mais ensinamentos sobre o Espírito Santo, como neste exemplo. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não poderá recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E termina enfatizando a volta de Jesus. Enfim, mostrando Jesus como Deus homem encarnado, com essas naturezas perfeitamente unidas em uma pessoa. Seu símbolo seria o de uma águia em voo, que possui as características da divindade, o quarto dos 4 seres viventes. Resumindo, cada um dos 4 evangelhos se destina a um público-alvo diferente: judeus, romanos, gregos e novos crentes espalhados pelo mundo. A parte central deles é falar sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, mas cada um destacando alguma particularidade. E assim, todos se completam. Espero que tenha dado para ter uma ideia da articulação desses evangelhos, de como se encaixam e de suas diferenças. Obrigado por assistir a este vídeo e até o próximo.